Nós vamos iniciar, então, com os pontos que consideramos mais críticos e depois vamos passar para a parte operacional, né? Como vocês já estão acostumados. Todos que estão aqui sempre vêm até o tribunal e nós fazemos o possível para atendê-los da melhor forma que podemos. Então, vamos apenas relembrar algumas questões importantes, né? A prestação de contas de 2021, que nós estamos recebendo agora em 2022, ela continua sendo regida pela mesma resolução 23.604. E agora, esta resolução, ela abrange tanto as questões de natureza material quanto processual. Nós não temos mais questões materiais sendo disciplinadas por resolução antiga e as processuais na nova, não. Nós temos uma única resolução tratando de tudo, isso facilita bastante as coisas. Nossa única forma de prestar contas é o sistema de prestação de contas anual. Já sei que temos uma questão aqui a responder em relação a um dos diretórios que a contadora nos trouxe, né, de reabertura de contas que ainda não foram entregues, vamos encaminhar da melhor forma possível. Então, os senhores prestam contas pelo sistema de prestação de contas anual. E esse sistema ele está integrado automaticamente com o processo judicial eletrônico. Então, a autuação ela vai acontecer de forma automática, desde que haja o encerramento de contas. E aí eu aproveito para lembrar que reabrir contas só com autorização judicial. E nós não podemos reabrir contas no âmbito técnico, por exemplo. Nós apenas operacionalizamos a abertura quando o juiz relator ou o juiz eleitoral nas zonas eleitorais autoriza, aí o técnico pode reabrir. Então, a autuação desses processos é automática, não demanda nenhum procedimento humano no TRE ou nas zonas eleitorais. Temos uma novidade para este ano, que não teria impacto, a princípio, sobre as contas anuais, não tem, mas trago a novidade apenas para tirar qualquer dúvida que alguém possa ter. Nós temos, atualmente, no sistema eleitoral brasileiro, o surgimento das federações. Então, as federações estão, sim, permitidas, né? Já temos três federações registradas já no Brasil, mas para fins de prestação de contas, elas não atuam como federação. Cada partido político presta as suas contas. Então, em relação a contas anuais, nós nem teríamos essa possibilidade, porque não tínhamos federações no ano passado. Mas esta dúvida pode surgir em relação a contas de campanha eleitoral. A forma como o Tribunal Superior Eleitoral regulamentou esse Instituto da Federação não lhes dá independência, autonomia para prestar contas. Prestação de contas é de cada um dos partidos. Saber se uma federação está atuando regularmente se dará pela prestação de contas dos partidos políticos que compõem essa mesma federação, ok? Isso para as eleições. Aproveito também já para dizer aos senhores que este não é o nosso evento de eleição. Este é o nosso evento de contas partidárias, porque no dia 30 de junho vence o prazo. Nós vamos ter um tempo específico com os senhores, uma nova reunião só para tratar de eleição, para tratar das inovações de eleição, das questões principais, do início das campanhas eleitorais, que os senhores possam ter dúvidas e precisem de algum auxílio técnico. Nós vamos estar aqui à disposição para saná-las. São responsáveis pelas contas prestadas, solidariamente com o partido, sempre, presidente e tesoureiro. Então, nós precisamos lembrá-los, uma vez mais, que essas pessoas precisam estar representadas também por advogado. Muitas vezes nós fazemos intimações, diligências apenas para regularizar questões dessa ordem, processuais. Então, o partido político está representado por advogado, presidente e tesoureiro também. Não há um tesoureiro formalmente designado. Quem desempenha essas funções será enquadrado aqui. Inclusive aqueles que substituíram presidente e tesoureiro nessas funções. É muito importante que eles tenham representação processual, porque em caso de, infelizmente, torcemos que não, né? Em caso de haver alguma sanção, algum recurso a ser devolvido, ou mesmo alguma responsabilização em outra esfera, é preciso que essas pessoas possam exercer o seu direito ao contraditório, ampla defesa nos processos, e isso só se faz com advogado, o processo é judicial. A análise das contas pela Justiça Eleitoral, ela tem dois propósitos específicos, apenas dois, nada mais do que isso. Nós precisamos identificar a origem de receitas e destinação dos gastos partidários e verificar a movimentação dos recursos financeiros estimáveis e dinheiro. Então, estes são os dois grandes propósitos.
Se os senhores quiserem se antecipar a alguma diligência, alguma incorreção que eventualmente encontrem nas contas, preocupem-se sempre com este foco. A identificação precisa de quem fez doações, de quem abasteceu aquele partido político de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro e qual foi a destinação dos gastos partidários. Os senhores sabem que nós temos as limitações de fundo partidário, mas temos os outros gastos que são pagos com recursos privados, que nós também vamos tratar aqui. Contas bancárias. A preocupação com as contas bancárias que os senhores devem ter é a da verificação de se os extratos bancários possuem receitas e despesas devidamente identificadas na prestação de contas. Então, ainda que o sistema de prestação de contas anual de partidos políticos ele parta da identificação da receita e da despesa, é responsabilidade do contabilista que acompanha as contas depois fazer um trabalho de trás para frente, verificando nos extratos bancários se nós temos correspondência nas contas, porque isto o tribunal fará, necessariamente. E a Justiça Eleitoral no primeiro grau também, porque nós precisamos avaliar a compatibilidade da movimentação financeira. Os senhores sabem que nós contamos com extratos bancários eletrônicos, fornecidos diretamente pelos bancos, pelo sistema SIMBA, do Ministério Público Federal. Estes extratos, eles identificam o que nós chamamos de contrapartes, todas as receitas, todas as despesas, e nós fazemos, sim, essa conferência de se esses dados estão todos na prestação de contas ou não. E é por isso que as contas bancárias só podem receber recursos de origem identificada por CPF do doador ou do contribuinte, no caso dos filiados, né, que contribuem ao partido, ou CNPJ, quando esses recursos, por acaso, vierem de outros partidos políticos ou mesmo de candidatos. E os extratos bancários que os senhores nos apresentam, eles precisam ser integrais e estar na sua forma definitiva. Ainda recebemos em processos de prestação de contas partidárias extratos impressos de internet banking, às vezes com a observação de que não tem validade legal ou que estão sujeitos à alteração, e isso certamente vai ser objeto de diligência caso nós não tenhamos o extrato bancário eletrônico fornecido pelo banco de maneira completa. Tá? Então, essa preocupação, os senhores podem se antecipar e nos trazer já de plano. Doações em recursos financeiros, justamente com esse objetivo de serem cabalmente identificadas, dizia a resolução até então, até a última prestação de contas, que precisariam entrar apenas os recursos com cheque cruzado, em nome do partido, ou com depósito na conta bancária do partido, com qualquer transação bancária na qual o CPF do doador estivesse identificado. CNPJ, quando fossem candidatos e partidos políticos. A novidade para esta prestação de contas é a possibilidade de os senhores terem recebido recursos com PIX, desde que a chave seja o CPF ou CNPJ. Na verdade, esse é um esclarecimento que o Tribunal Superior Eleitoral prestou em uma consulta, mas sobre o qual já não pairava qualquer dúvida, porque transações bancárias identificadas com CPF e CNPJ já eram possíveis. E o PIX nada mais é do que uma transferência bancária também. Então, é claro que a chave precisa ser CPF ou CNPJ, porque a identificação por e-mail, por celular ou por chave aleatória não atenderia à norma. Mas agora, didaticamente, uma consulta recente do TSE deixa claro que é possível tanto receber recursos por PIX quanto pagar gastos partidários ou eleitorais também com PIX. Mas eu creio que certamente os senhores não tinham dúvida sobre isso, né? Mas, por vezes, alguém ainda poderia ter. Quando lançarem doações estimáveis em dinheiro, ou seja, em bens e serviços, doações que não sejam financeiras, é preciso se preocupar que os bens sejam de propriedade do doador, realmente de propriedade do doador. E os serviços, caso sejam serviços, as doações, eles sejam também avaliados pelo preço de mercado e prestados pelo próprio doador. Tá? Isso para evitar que os recursos, as doações financeiras, não tenham transitado na conta bancária adequadamente. Né? Então, contratar um bem ou um serviço e doar para um partido político não é possível. É preciso que o bem já seja de propriedade do doador ou o serviço seja prestado por ele diretamente. Em qualquer hipótese, bem ou serviço, sempre avaliação pelo preço de mercado. Qual é a melhor forma de provar uma avaliação pelo preço de mercado?
a nota fiscal. Não existe a nota fiscal, uma avaliação do preço mesmo, um levantamento no mercado de qual é o preço daquele bem ou serviço. Então, é importante que os senhores se preocupem com isso, porque é o que nós faremos na Justiça Eleitoral para avaliar esses preços de mercado, né? Doações estimáveis de dinheiro, também temos algumas deficiências na comprovação disso. Ainda temos nos processos de contas partidárias. Então, documento fiscal ou instrumento de doação, quando a doação for de um bem, né, quando ela não for de um serviço. Se não há uma doação definitiva, há uma cessão do bem, um empréstimo, aí nós precisamos do instrumento de cessão, normalmente um contrato de cessão, algo que materialize esse empréstimo, né, e comprove que aquilo que está sendo cedido é de propriedade do doador. No caso dos serviços, um instrumento de prestação de serviço. Normalmente, a declaração de que isso está sendo doado desta forma, né? Há uma exigência do sistema de prestação de contas anual, das contas partidárias de um modo geral, que é diferente das contas eleitorais e que, por vezes, os partidos encontram alguma dificuldade, que é a necessidade de alimentar concomitantemente as informações. Nas contas eleitorais, isso é recomendável, para não errar. Né? Você recebeu a doação, registra. Fez o gasto eleitoral, registra. Já separa o documento fiscal, já junta, né? Associa ao sistema. Em contas anuais é obrigatório. Então, aqui nós temos muitos erros de contas partidárias, porque o sistema, diferente das contas eleitorais, ele é online. O sistema de contas eleitorais, temos eleição este ano, os senhores vão lançar candidatos, o candidato está arrecadando recursos, está gastando. Nós só conhecemos aquilo que está acontecendo quando ou ele encaminha os relatórios financeiros de campanha, ou a prestação de contas parcial, ou a prestação de contas final. Nas contas partidárias é diferente. O sistema é online, é possível ser consultado a qualquer tempo. E, infelizmente, ainda temos partidos políticos, não apenas em Santa Catarina, no Brasil inteiro, que vão se preocupar agora com o SPCA. Agora. Em buscar instalar o sistema, em lançar as informações, e aí terão problemas. Certamente terão algum tipo de problema, porque é difícil alimentar esse sistema com todas as informações de um ano inteiro em poucos dias. Não é uma campanha eleitoral de 45 dias, são 12 meses de movimentação. Né? Com contabilidade, partido político é pessoa jurídica, direito privado. Então, é muito importante, de fato, alimentar concomitantemente. E aqui eu aproveito para falar aos senhores que, neste momento em que estão preocupando-se com a prestação de contas anual do ano passado, as contas de 2022 precisam estar sendo alimentadas também, concomitantemente, com a inclusão da documentação comprobatória no sistema. Tá? Então, ele é um sistema que exige isso. Há algumas dificuldades que os partidos relatam, eventualmente, de alimentação paralela desse sistema, né? Porque vocês precisam ter um sistema contábil que é alimentado também. O Tribunal Superior Eleitoral ele está trabalhando no aperfeiçoamento dos mecanismos de importação desses dados, para que não seja necessário digitar novamente, às vezes, as mesmas informações, né? Mas, por hora, é preciso que os senhores nos tragam essas informações de maneira concomitante dessa forma. Se forem arrecadar recursos pela internet, em Santa Catarina não temos um hábito generalizado de arrecadação de recursos pela internet. Eu não estou falando aqui do financiamento coletivo, das vaquinhas virtuais, mas das páginas de partido político que arrecadam recursos. Se fizerem isso, é preciso que haja um mecanismo na própria página que permita a captação desse recurso com o seu pagamento na página. Então, é possível usar cartão de crédito, de débito, é possível emitir boleto bancário online, tudo isso é possível. Convênio de débito em conta. Se for cartão, só o titular do cartão pode fazer a doação, né? Porque é preciso identificar nome, CPF. Então, é uma doação. É uma doação que está sendo captada eletronicamente, precisa emitir recibo de doação, tudo normalmente, tá? Mas é possível arrecadar pela internet, sim. E esse mecanismo é o mesmo das contas eleitorais. Então, em contas eleitorais, pode ser que os senhores também pensem nessa alternativa, né? Para emitir um boleto online
vamos lembrar, né? É preciso identificar a pessoa doadora pelo nome, CPF ou CNPJ, se for partido ou candidato, identificar o partido político beneficiário pelo nome, endereço, CNPJ. Ainda temos identificações que às vezes não mencionam CNPJ, isso é importantíssimo, desqualifica inclusive o documento se não houver CNPJ. Valor de pagamento, data de vencimento, não temos possibilidade nesse tipo de arrecadação de gerar boletos que incluem multas por atraso, juros de mora, se você pagar depois do vencimento. Não, é uma doação. Então, ela tem data certa e precisa ser paga no valor da data do vencimento. Se esses valores captados em boleto forem iguais ou superiores a R$ 1.064,10, não podem ser pagos em espécie. É aquela regra de relevância, né, que o TSE estabeleceu com mecanismos um pouco mais rígidos para o recebimento das doações. Emitir recibos de doação, em tese, precisa ser emitido para absolutamente tudo. Nós temos uma única exceção que nós já vamos ver. Então, doações recebidas de pessoas físicas, transferências financeiras ou estimáveis em dinheiro entre partidos distintos ou entre instâncias partidárias diferentes, identificando sempre o doador originário, transferências financeiras de recursos do fundo partidário, inclusive, é preciso emitir o recibo de doação. Né? Onde é que nós não temos que emitir o recibo de doação? Obviamente, quando o partido está transferindo recursos de uma conta para outra, mas a conta é dele, as contas são dele. Então, não há um recurso novo entrando, não é preciso emitir o recibo de doação. Sobras financeiras de campanha, os senhores terão este ano. Né? Então, sobras financeiras de campanha não são doações. Elas são transferências do resultado de uma campanha. Então, não cabe também recibo de doação. E, por último, a exceção, que realmente é a exceção aqui, porque esta poderia ser considerada uma doação. As contribuições de filiados recorrentes de até R$ 200 por mês. Neste caso, não se emite recibo de doação e vale como comprovante da doação o depósito bancário identificado. Aí não é necessário um recibo de doação. Partido político não pode receber recursos de origem estrangeira, não é de estrangeiros. E aí eu aproveito para esclarecer aos senhores que, por vezes, há dúvidas quanto a isso. Há indícios de irregularidade, por vezes apontado pelo Núcleo de Inteligência da Justiça Eleitoral, que aponta estrangeiros fazendo doações e pede que partidos e candidatos se manifestem. Sempre que a Justiça Eleitoral faz isso, ela não está afirmando que o estrangeiro não pode doar. O que ela está buscando é obter a informação de que aquele estrangeiro está ou não doando um recurso de origem estrangeira. Porque o nacional também poderia estar doando um recurso de origem estrangeira e não pode fazer. Então, não é a nacionalidade do doador que importa aqui. É a origem do recurso que está sendo doado. Qualquer pessoa jurídica não pode fazer doação. Imagino que não haja mais essa dúvida, mas sempre é bom lembrar que o partido político, para esta finalidade, não é fonte vedada. O partido político tem por finalidade alimentar os recursos de uma campanha eleitoral, por exemplo, ou mesmo abastecer os seus próprios cofres. Né? Então, ele não é fonte vedada. Mas qualquer outra pessoa jurídica, sim. Pessoas físicas, permissionários de serviço público. Como é que os senhores sabem quem é permissionário de serviço público? É difícil identificar os permissionários. Nós temos os padrões, né? Taxistas, que nós sabemos que são permissionários de serviço público e que, infelizmente, doam muito, principalmente em campanha eleitoral. Nós temos sempre muitas determinações da Justiça Eleitoral de devolução de recursos porque foram taxistas quem doaram. Então, os senhores podem e devem, quando captam a doação de pessoas físicas, perguntar a esse doador se ele tem alguma permissão de serviço público. Porque a permissão ela pode ser dada por uma prefeitura, pelo governo do Estado, pela própria União, e ela é precária, ela pode existir hoje, não existir amanhã, pode não existir ontem e passar a existir hoje. Então, é preciso esse trabalho realmente de confirmação com cada doador. E autoridades, né? Autoridades também não podem fazer doação. Mas quem são as autoridades que não podem fazer doação? Nós temos um conceito específico sobre quem é a autoridade que não pode fazer doação. Esta aqui, ó. Consideram-se autoridades públicas
as pessoas físicas que exerçam função ou cargo público de livre nomeação e exoneração ou cargo ou emprego público temporário, ressalvadas as pessoas filiadas a partido político. Então, se houver filiação a partido político, nós não temos o conceito de autoridade. Se não houver a filiação, sim. Basta que essas pessoas tenham função ou cargo público de livre nomeação e exoneração ou cargo ou emprego público temporário. E elas vão ser consideradas autoridades. Esse não é o conceito leigo de autoridade, né? Que nós, eventualmente, poderíamos entender como fontes vedadas. Não é o caso. E os recursos de origem não identificada? Justamente porque uma das finalidades da prestação de contas é identificar quem está abastecendo um partido político para evitar as vedações, recursos que não têm uma identificação completa não podem ser usados por um partido político. Eles vão ter que ser devolvidos, recolhidos ao Tesouro Nacional. Só que o conceito de recurso de origem não identificada não é o conceito leigo. Não é o conceito de eu não sei de onde vem. É também. Se os senhores não souberem de onde vem um recurso, ele é de origem não identificada. Mas se enquadram como recurso de origem não identificada aqueles em que o nome ou CPF da pessoa doadora ou contribuinte ou o CNPJ do partido ou candidato não forem identificados. Eu posso ter nome e sobrenome do doador, e se eu não tiver o CPF dele, esse recurso será de origem não identificada. Isso é um excesso de rigor da legislação eleitoral? Não. É que no Brasil, a chave de identificação de pessoas físicas e jurídicas é o CPF e o CNPJ. Sem CPF de um doador, não é possível confirmar nenhuma das informações desse doador no sistema financeiro nacional. Então, se preocupem com isso. Agora, não adianta informar um CPF ou um CNPJ se ele for inválido ou se ele não corresponder ao nome da pessoa. A Justiça Eleitoral, hoje, dispõe de um web service, que é um serviço disponível online com a Receita Federal, que já aponta essas informações. Então, se você informar um CPF de um doador José e identificar essa pessoa na prestação de contas como Maria, o sistema vai apontar, tá? Ele vai apresentar. Ou se esse CPF, CNPJ for inválido, isso também será possível identificar. CPFs ou CNPJs inexistentes, nulos, cancelados ou simplesmente não identificados vão caracterizar o recurso como de origem não identificada e nós vamos apontar, a Justiça Eleitoral vai determinar que esses recursos sejam recolhidos ao Tesouro Nacional. Ok? Como é que acontece a identificação das receitas, então, na prestação de contas? A identificação da origem das receitas, então, ela não prescinde, é essencial. A identificação de nome CPF de doador ou contribuinte ou nome CNPJ de partido ou candidato. A fonte, a natureza da receita precisa ser informada. Se o recurso vem de fundo partidário, vem de fundo especial de financiamento de campanha ou de recursos privados, que nós chamamos de outros recursos, sempre que partidos políticos e candidatos estiverem doando recursos entre si, nós precisamos identificar o que a legislação chama de doador originário, porque partidos e candidatos não produzem receita. Se eles repassam recursos de uns para outros, eles estão repassando recursos de doações ou que receberam anteriormente. Então, o partido X, repassando recurso para o partido Y, precisa dizer quem são os doadores responsáveis por esses valores. Porque estas pessoas físicas vão ser confrontadas pela Justiça Eleitoral em relação à sua vedação ou não, se podem ou não podem fazer aquela doação. Pode ser informado, né, mais de uma doadora originária ou doador originário por doação. Aliás, é o mais comum, que uma doação informe vários doadores originários, né? Ao contrário dos gastos eleitorais, os gastos partidários eles têm uma definição que qualifica como gasto partidário ou não. Gasto eleitoral, nós temos um rol exaustivo na lei das eleições. Só aquilo é gasto eleitoral. O que não está ali não é gasto eleitoral e não pode ser feito. Os gastos partidários são mais amplos. O que diz a regra, né, que seja um gasto partidário. Gastos partidários são os custos e despesas para manutenção
e consecução dos objetivos e programas do partido. É por isso que os senhores recebem diligências da Justiça Eleitoral indagando finalidade do gasto, indagando a especificação da despesa quando ela não está completa, porque é preciso detalhar exatamente no documento fiscal para que nós possamos enquadrar ou não como gasto partidário. Por vezes, a Justiça Eleitoral recebe nas prestações de contas apontados como gastos partidários, gastos que evidentemente não se afeiçoam à atividade partidária. E aí haverá também uma determinação de devolução. Então, essa preocupação de detalhadamente dizer a que se refere o gasto é muito importante, justamente para caracterizar que esse gasto pode ser feito ou não, né? Fundo partidário é sempre a nossa maior preocupação, mas não é a única. Por que é a nossa maior preocupação quando nós estamos examinando contas anuais de partido político? Porque o recurso tem fonte pública, a origem é pública. Fundo Especial de Financiamento de Campanha já foi examinado nas contas de natureza eleitoral do partido. Mas fundo partidário só pode ser utilizado naquelas hipóteses que estão lá no artigo 44 da Lei 9.096, para nenhuma outra hipótese, ok? E é preciso lembrar de dois limites. Um é máximo, o outro é mínimo. Limite máximo de despesas com pessoal, que os senhores já conhecem, e mínimo para os programas de promoção à participação política feminina. Eu sei que desde que a ADI 5617 foi aprovada, e também a consulta específica do TSE, que obriga o financiamento de campanhas femininas, pode haver alguma confusão com esse gasto do fundo partidário, mas eles são totalmente diferentes, tá? Este gasto obrigatório com o fundo partidário, que é de no mínimo 5% do valor recebido, ele é para promover a participação política feminina de uma forma geral. São programas que incentivam a mulher a participar da política. Financiar uma campanha eleitoral feminina é diferente. É repassar o recurso para a candidata para que ela possa gastar, né? Então, quando nós formos fazer o nosso evento sobre eleições, nós vamos nos deter sobre isso, também sobre o financiamento das candidaturas negras. Vamos ver como é que essa proporcionalidade deve ser observada, mas isso em um outro momento, né? Como estamos em contas partidárias, nossa preocupação é com essa despesa com a promoção à participação política feminina. Como é que se pode pagar um gasto partidário? As duas formas anteriores já são conhecidas dos senhores, né? Cheque nominativo cruzado e transações bancárias que identifiquem CPFs e CNPJs dos fornecedores, né? O que nós temos como novidade é a menção expressa novamente ao PIX. PIX cuja chave seja CPF ou CNPJ, que já era uma transação bancária identificada por CPF ou CNPJ, né? Às vezes se tem a impressão de que nós estamos diante de alguma coisa nova, né? Não é nova. A novidade do PIX é que não tem custo, né? Porque não há uma outra diferença além dessa. Comprovação de gastos. Hoje, na Justiça Eleitoral, as duas questões que mais demandam a análise técnica são exame da movimentação financeira e exame de documentos fiscais. Tenho certeza que é onde nós ficamos mais tempo em cima dos processos, doutor William. É examinando documentos fiscais e extratos bancários, né, Ivete? Pois então. Documento fiscal necessariamente precisa ser idôneo. O que é um documento idôneo? É um documento que, de fato, comprova a despesa. Um pedaço de papel anotando a despesa. Não, né? Em regra, o documento é o documento fiscal. Ele não pode ter emendas, não pode ter rasuras, tem que ter data de emissão. Por que ele tem que ter data de emissão? Porque ele precisa estar enquadrado no período das contas, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, senão ele não vale, né? Descrição detalhada. Às vezes nós recebemos documentos fiscais, está escrito assim, ó, serviço ou despesas. Vocês já devem ter visto. Não passa lá, né? Essa contadora diligente que está aqui não passa. Mas, às vezes, a gente recebe despesas, serviços. E, claro, que nós vamos ter que perguntar o que é a despesa, o que é o serviço, porque a gente precisa enquadrar em um gasto efetivamente partidário, que mantém o partido que está vinculado ao programa partidário. E se é fundo partidário, precisa estar também numa daquelas hipóteses lá. Valor da operação, identificação do emitente, da pessoa destinatária, pelo nome, razão social, CPF, o CNPJ e endereço. Então, documentos em nome de uma pessoa física do partido.
não são documentos hábeis a aprovar uma despesa do partido político. Por mais que o partido ateste que sim, é uma despesa que foi feita pela pessoa em benefício do partido, não é permitido. O documento fiscal tem que ser feito em nome do partido político. Senão, imaginem os senhores, isso poderia... não vamos nunca partir do pressuposto da fraude, mas qualquer despesa particular poderia ser lançada numa prestação de contas partidária, né? Então, é claro que não é possível fazer isso. Em relação à promoção à participação política feminina, né? Este é um gasto com o fundo partidário onde os partidos políticos enfrentam o maior problema. Nós temos muitas devoluções de recursos aqui, muitas sanções, né, Torino, em relação ao cumprimento justamente desse dispositivo, porque os documentos fiscais que os partidos trazem à Justiça Eleitoral, eles não comprovam que os gastos foram feitos para promover a participação política feminina. Às vezes nós temos assim um aluguel de sala. Ah, mas a sala é onde funciona algo relacionado à promoção. Não é possível. A legislação eleitoral proíbe isso. Despesas consideradas comuns, não. Essas despesas são aquelas que, de fato, promovem participação política feminina. E é isso que a regra diz. Os documentos precisam evidenciar efetiva execução e manutenção dos programas. E também não pode fazer um mero provisionamento contábil, uma mera reserva nas contas do partido para usar em um momento posterior, né? Então, além de contabilizar na rubrica própria, que está no plano de contas do TSE para esta finalidade, né? Os senhores sabem que todas as contas partidárias precisam ser registradas no plano de contas, de acordo com o plano de contas da Justiça Eleitoral. Essa aplicação precisa de documentos fiscais que comprovam efetivamente esses programas. Rateios de despesas ordinárias, água, luz, telefone, aluguel, internet, despesas similares não são admitidas para comprovar esse tipo de despesa. E isso a resolução diz com todas as letras. Ainda em relação à promoção à participação política feminina, a legislação diz que os programas têm que ser criados e executados pela Secretaria da Mulher ou a critério da agremiação por um instituto com personalidade jurídica própria, presidido pela Secretaria da Mulher em nível nacional. Então, também não são iniciativas avulsas, né? Nós precisamos de coordenação. E a aplicação é de, no mínimo, 5% do total de recursos recebidos do fundo partidário naquele exercício. E, por último, campanha eleitoral. As receitas e gastos declarados na prestação de contas de campanha do partido precisam estar nas contas partidárias. Por que elas precisam estar nas contas partidárias? E esse lembrete não vai lhes alertar, ou melhor, né, para o fato de que nas contas de 2021, se houver reflexo de alguma conta eleitoral ainda, ela precisa estar registrada ali também. Porque as contas eleitorais, elas são como se fossem um extrato momentâneo, né? Uma fotografia daquele momento da campanha, mas são recursos que precisam estar integralmente contabilizados pelo partido político ao longo de todo o ano. Nesta eleição, a próxima eleição, aproveito para lembrar os senhores, né, que recursos da campanha eleitoral que devem estar declarados nas contas partidárias e que, eventualmente, sejam agora aplicados na próxima eleição, eles não podem ser aplicados diretamente. Então, este não é um cuidado agora para a prestação de contas, só estou aproveitando o tema para ressaltar para os senhores. Então, não é possível aplicar recursos do partido na campanha eleitoral sem transitar esses recursos primeiro pela conta doações para a campanha. Se algum partido político no Estado, nós temos diretórios municipais nos assistindo também, não tem ainda aberto a conta doações para a campanha, precisa abrir o quanto antes. O quanto antes. Porque a campanha está às portas, né? E esta conta bancária, ela tem natureza permanente. Ela não é encerrada, ela vale para todas as eleições. Todos os partidos políticos precisam ter essa conta. Se por acaso não tiverem, este é o momento de se antecipar e regularizar, porque a Justiça Eleitoral certamente vai cobrar dos senhores esse ano. Ok? Então, eu encerro a minha participação aqui em relação aos pontos críticos que nós enfrentamos com maior frequência
em relação às contas partidárias, né, no mérito das contas. E agora eu vou passar a palavra à Ivete Araldi, que é chefe da seção de contas partidárias, e que vai tratar com os senhores de questões bem operacionais, mais práticas de sistema. Os senhores podem ter dúvidas sobre a operação de como entregar as contas, então. Muito obrigado pela atenção. Passo a palavra aqui, então, à Ivete. E aí, ao final, nós abrimos para dúvidas, para quem eventualmente queira algum esclarecimento, ok? Vamos lá, Ivete. Boa tarde a todos. É um prazer recebê-los aqui presencialmente e também telepresencialmente para os colegas e partidos que estão acompanhando pela internet. A minha fala vai ser muito rápida, porque não mudou absolutamente nada em termos de normas e sistemas em relação à prestação de contas do ano passado. Como a Denise já falou, é exatamente a mesma resolução 23.604, as mesmas normas operacionais, processuais e materiais, né? E o sistema é o mesmo, a mesma situação de integração do SPCA com o PJE. Então, vai ser relembrar como funciona o encerramento da prestação de contas e falar sobre algumas situações que a gente verificou que merecem atenção decorrentes dessa situação de encerramento de prestação de contas e de integração do SPCA com o PJE. O prazo continua 30 de junho. Bom, lembrando que o SPCA ele é de uso obrigatório desde 2007, não tem como fazer prestação de contas, mesmo contas sem movimentação de recursos, obrigatoriamente tem que ser com o uso do sistema. Ele é um sistema online que está disponível no site da Justiça Eleitoral na internet. Os partidos se cadastram a cada exercício financeiro e tudo que é lançado nesse sistema vai imediatamente para a página de divulgação, que é o Divulga SPCA. Esse sistema ele é usado, então, para o registro de receitas e gastos e para a inclusão da documentação comprobatória no sistema, para a emissão dos recibos de doação e, no final, para a geração da prestação de contas anual. Aqui eu vou reforçar uma coisa que a Denise falou sobre a importância de se fazer os lançamentos no SPCA concomitantemente, ou seja, durante o próprio exercício financeiro. O ano passado, a gente recebeu várias prestações de contas bastante incompletas, né? E com essa sistemática agora de integração do SPCA com o PJE, a partir do momento que o partido encerra a prestação de contas, ela fica bloqueada para complementação. A única forma de complementar é o partido requisitando a reabertura da prestação de contas. A autoridade judicial vai avaliar esse pedido. Normalmente tem deferido, né? E vem para a gente fazer a reabertura no sistema. O prazo de reabertura em dias corridos. E no final do prazo, aliás, no decorrer do prazo, o partido pode encerrar a prestação de contas depois que fez todas as retificações, ou pode, e se não fizer isso, no final do prazo, o sistema automaticamente encerra e junta todos os demonstrativos e os documentos que tiverem sido juntados no sistema, junta no PJE. Então, por que é tão importante fazer esse lançamento concomitante na SPCA? Primeiro, pela questão da divulgação, né? Vai ficar lá na internet, fica na internet. Todas as informações, né, do partido. E também porque esse lançamento concomitante permite que o partido consiga controlar melhor todas as informações que estão lançadas, porque pega o extrato bancário, pega os documentos fiscais,
vai lançando, o SPCA ele emite relatórios para a conferência. Então, fazer isso durante todo o ano, com base na documentação fiscal, vai evitar uma série de problemas depois na prestação de contas. Então, desde 8 de julho de 2020, já é possível fazer essa inclusão da documentação comprobatória no sistema. Aqui eu coloquei 2021 é igual a 2021, porque uma situação que a gente viu ano passado foi que muitos partidos encerraram indevidamente a prestação de contas do exercício 2021, querendo prestar contas de 2020. Talvez até por uma confusão com o sistema da Receita, que a gente faz no ano a declaração referente ao ano calendário anterior. O SPCA ele é bem mais simples. Quando você entra lá, exercício 2021 é o exercício da prestação de contas mesmo. Então, só um alerta, né? Porque à medida que é encerrado, mesmo que indevidamente, o sistema fica bloqueado para edição e é autuado o PJE. Então, nesse caso, a gente teve situações de o partido ter que peticionar a reabertura, o processo ficar sobrestado, esperando para juntar as contas depois definitivas, né? Bom, então, a rotina de encerramento da prestação de contas, como eu disse, é igual ao do ano passado, vai ser só relembrar. Primeiro, lança todas as receitas e gastos e outras informações que o sistema pede, confere com a documentação e depois clica lá no SPCA em pendências e encerramento do exercício. No caso do órgão partidário municipal que não teve nenhum tipo de movimentação de recursos, o sistema ele permite gerar uma declaração de ausência de movimentação de recursos. No caso de órgãos partidários estaduais e nacionais, vai ser sempre a opção de prestação de contas completa, mesmo quando o partido não registra nenhum tipo de receita ou gasto. Bom, verificar pendências, porque tem alguns tipos de pendências que são impeditivas da geração da prestação de contas. Pendências marcadas em vermelho. Daí o próprio sistema direciona para a correção da pendência. Depois clicar em encerrar a prestação de contas, o sistema vai fazer, o próprio SPCA vai peticionar a autuação da prestação de contas no PJE. Então, os demonstrativos gerados pela SPCA serão integrados automaticamente ao PJE. Automaticamente não é necessariamente imediatamente. A gente tem um prazo de alguns dias, normalmente, para essa autuação e juntada dos documentos. E no caso da declaração de ausência de movimentação de recursos, ela também vai ser o documento que vai ser usado para autuação no PJE da prestação de contas do órgão partidário municipal. Uma novidade do ano passado, mas que a gente ainda recebe dúvidas, é se ainda é necessário imprimir, pegar a assinatura, digitalizar os documentos e colocar no PJE. Desde o ano passado, com a integração dos sistemas, não é mais necessário. A partir do momento que encerra a prestação de contas no SPCA, ela gera um número de controle, né, para garantir que aquelas informações são as existentes naquele momento. E todos os demonstrativos são juntados no PJE sem nenhum tipo de assinatura, tá? Inclusive a declaração de ausência de movimentação de recursos. Logo após a autuação, o número do processo ele fica disponível no próprio SPCA ou então no Divulga SPCA, que é esse módulo de divulgação que a gente tem na internet. Então, nesse prazo, após a autuação do PJE, num prazo de 5 dias, o partido juntaria, no caso dos partidos com movimentação, né, o comprovante de entrega da escrituração contábil digital à Receita. A resolução 23.604, ela prevê
que é obrigatória a entrega de ECD, observados os limites e isenções da própria Receita Federal. Mesmo não sendo obrigado, o partido pode apresentar. E quando o partido está desobrigado de apresentar ECD, a gente costuma solicitar a apresentação de balanço patrimonial e da demonstração do resultado, porque a gente precisa de informações. A gente precisa de informações que estão nesses demonstrativos para fazer o exame das contas. Também, certidão de regularidade do CRC do profissional de contabilidade, parecer da comissão executiva ou do conselho fiscal do partido sobre as contas, devidamente assinado, caso o partido tenha recebido recurso de origem não identificada ou de fonte vedada. Também a guia de recolhimento da União, caso não tenha sido feito o estorno ou devolução no prazo. Também os instrumentos de mandato para a constituição de advogada ou advogado para prestação de contas, tanto do partido quanto dos responsáveis partidários, tanto os atuais quanto os do exercício a que se referem às contas, caso tenha havido mudança, e documentos comprobatórios dos gastos com recurso do fundo partidário, se houver. Aqui, caso o partido já tenha juntado toda essa documentação no SPCA, no momento do lançamento das contas, o sistema vai importar essa documentação toda para o processo. Porque nas várias telas do sistema tem possibilidade de inserção de documentos. Mas caso o partido não tenha feito ou depois verifique que falta algum documento, o momento de juntar é nesse prazo aqui de 5 dias. Então, questão que tem demandado bastante, muitas situações aqui, pelo menos a gente aqui no âmbito estadual. O partido, às vezes a prestação de contas chega para a gente tão incompleta que já por ocasião do exame preliminar, a gente solicita a complementação, porque a gente verifica que falta muita coisa, então não tem nem como fazer o exame, nem como iniciar o exame. Mas o normal é que a gente solicite ou que o partido peça a reabertura por ocasião do relatório de exame para expedição de diligências, dependendo do que for apontado. Então, sempre tem que ter esse pedido de reabertura. Esse pedido vai ser avaliado pelo relator do processo ou pelo juiz eleitoral. Ele vai determinar um prazo para que seja feita a reabertura. E vem para a gente da unidade técnica e nos cartórios eleitorais também, cada um faz conforme a sua competência de exame. A gente faz a reabertura no sistema, certifica no processo a reabertura, o prazo de início, o prazo final. Nesse prazo que a prestação de contas fica reaberta, o partido pode fazer todas as correções necessárias, pode juntar os documentos que forem necessários. E durante esse período de reabertura, o partido pode já encerrar a prestação de contas, caso já tenha finalizado tudo que for necessário, ou, se não encerrar, no final do prazo, o sistema automaticamente vai encerrar a prestação de contas e vai juntar todos os demonstrativos e documentos no PJE. Se for reaberta a prestação de contas e o partido não fizer absolutamente nada, mesmo assim, no final, vai ser gerado novas peças, porque o encerramento ele vai ser automático. Gerada novas peças e juntadas no sistema. O Divulga SPCA, ele é um portal da Justiça Eleitoral na internet que desde 2017 divulga as informações que os partidos lançam em sua prestação de contas anual. Ele tem informações detalhadas sobre a prestação de contas que foi apresentada, aliás, informações detalhadas de tudo que está sendo alimentado no SPCA, mesmo antes do encerramento da prestação de contas. Então, a gente consegue acompanhar em tempo real tudo que está sendo informado.
No Divulga SPCA também, quando se seleciona lá o partido que quer consultar, ele também, depois da autuação do processo, né, ele tem o link para consulta pública do processo de prestação de contas daquele partido. Isso a gente colocou esse ano porque esse ano temos uma situação especial, né, em que o prazo de apresentação das contas não é 30 de junho, porque, em regra, quando o partido está em atividade normal, ele presta contas até 30 de junho do ano seguinte, né? Mas tem situações como fusão, incorporação ou extinção de partidos, que o prazo da apresentação da prestação de contas é de 90 dias a partir da averbação do estatuto. Presta contas da mesma forma que uma prestação de contas normal. Usa o SPCA, preenche todas as informações, junta documentos. Só que tem algumas providências e documentação adicional. A gente teve uma situação de fusão esse ano, por isso esse assunto entrou. Então, de quem é a responsabilidade por apresentar a prestação de contas? O partido derivado da fusão. E o objetivo dessa prestação de contas dos partidos fundidos é comprovar que todos os saldos financeiros, contábeis e tal, dos partidos fundidos passaram para o partido derivado da fusão. E o partido derivado da fusão também tem que providenciar e comprovar isso no processo de prestação de contas, o cancelamento das contas bancárias e do CNPJ dos partidos fundidos. Incorporação, a gente não tem nenhum caso recente. A gente teve 3 casos em 2019. Mas é bem similar, tá? Eu só deixei aqui para a gente ter a informação completa. Sempre essa ideia assim, de que os partidos que foram incorporados têm que se finalizar as informações e comprovar a transferência dos seus saldos para o partido incorporador, cancelamento de conta bancária, CNPJ, comprovar o encerramento, né? Extinção, eu não lembro de nenhum caso recente, mas também está previsto na norma. Aqui a principal preocupação, além de todas as outras, é a devolução ao Tesouro Nacional do que tem de recurso financeiro do fundo partidário ou de bens e ativos adquiridos com o fundo partidário. Bom, com relação ao suporte técnico, isso a gente gosta de frisar. A gente tem na nossa página da internet um repositório com toda a parte de normas, sistemas, todos os links que são úteis para os partidos relacionados com prestação de contas anuais. Tem o link de acesso para a SPCA, para o Divulga SPCA, para o CICO, e também outras normas e orientações. Isso também a gente sempre fala sempre, a nossa orientação no suporte é sempre de acordo com a norma. A nossa resposta é sempre indicando como aquela matéria está tratada na norma. A gente não pode responder consulta e nem situações de caso concreto. Isso é competência privativa do tribunal. Finalizou. Tinhas uma dúvida? Só um momentinho. Como está vendo a transmissão, eu vou te pedir para repetir a pergunta no microfone, por favor. Então, boa tarde. Meu nome é Gisele, né? Eu trabalho no Partido União, na parte jurídica. E a gente está tendo várias perguntas e questionamentos em relação à prestação de contas após a fusão. Porque tem executivas municipais que já foram encerradas, que não estão mais vigentes, já não estavam mesmo antes da fusão, né? E aí acontece isso, de não ter mais acesso ao SPCA, de não conseguir mais acessar. Como que é feito? Tem que
pedir para abrir prazo, como você estava falando, como que é esse procedimento para as executivas que ficaram para trás antes da fusão, assim, sabe? A primeira coisa que tens que ver é se a executiva municipal ela teve vigência em 2022? Sim, porque assim, a fusão como aconteceu em fevereiro, então nem que teve ali 1 mês e meio de vigência, mas teve, vai ter que prestar contas, né? Tá. E aí e fica esse limbo de sem saber bem o que fazer, né? Bom, é competência do partido decorrente da fusão prestar contas. No SPCA, assim, mesmo que o CNPJ já tenha sido baixado, que algumas situações pode ter ocorrido, tá? No SGIP já está anotado lá que os partidos que foram fundidos, eles perderam vigência em 8 de fevereiro. Então, o que vai acontecer assim, União vai entrar no SPCA, vai informar os dados da última composição vigente do partido naquele município ou no estado e vai fazer a prestação de contas com os documentos que tiver, né, prestação de contas normal. E, além disso, vai ter que apresentar aqueles documentos que eu falei, que são os documentos que comprovam a adoção das providências relativas aos partidos fundidos. Tá? A informação que a gente tem da área técnica da ZEPA é que o sistema permite que seja feito dessa forma. Não sei se a gente já recebeu alguma dúvida, alguma coisa no suporte com relação a isso. Mas se você tiver qualquer tipo de problema, pode mandar um e-mail para o suporte contas ou via saque eleitoral. Sim, não, no suporte contas ainda não recebemos a dúvida. O e-mail é suportecontas@tre-sc.jus.br. Caso de dúvidas, nós estaremos à disposição dos órgãos estaduais, normalmente. E fazer o cadastro no saque eleitoral também, que é o nosso meio principal de suporte. Isso, nós prestamos suporte por e-mail apenas no nível da exceção, tá? Vocês precisam estar cadastrados no saque eleitoral, e aí, através do saque eleitoral, podem fazer as questões, porque tem o acompanhamento da questão, da resposta, né? É um sistema específico de suporte. A Ivete já deixou claro, mas eu acho que não custa repetir, né? Nós estamos sempre à disposição para solucionar a dúvida técnica, tá? O que nós não podemos fazer é entrar no mérito dos casos concretos, porque aí o tribunal vai julgar, né? Então, isso nós não podemos fazer. Mas, por vezes, a maior parte das dúvidas, as pessoas que consultam, na verdade, elas não encontram na norma a solução, né? Então, nós tentamos apontar sempre o caminho. Agora, quando houver uma questão muito diferente, muito distinta, é o caso das fusões, é o caso das incorporações, às vezes nós temos questões mais específicas, aí sempre entra no saque eleitoral, nos envia, porque se a questão for técnica, for operacional, dificilmente, inclusive, nós conseguimos resolver no âmbito do TRE. Nós dependemos de solução e de orientação do TSE, porque os sistemas são todos do TSE, né? Nós não temos gerência sobre eles, mas encaminhamos a questão para a solução o mais rápido que pudermos, tá? As dúvidas vão surgindo, sim. Sim, no que nós pudermos ajudar, pode contar conosco. Nós não respondemos aquilo que ou nós não temos condições, aí nós encaminhamos ao TSE e dependemos da resposta do TSE, ou aquilo que nós de fato não podemos responder, mas aí nós informamos também que não, infelizmente, não podemos entrar naquela questão. Tá? Mais alguma dúvida? Ok. Então, muito obrigada a todos novamente, né, por estarem aqui conosco. Esperamos que todos tenham facilidade em prestar contas. Lembrem-se que 30 de junho é o último dia do prazo. Não é o dia de prestar contas, porque prestar contas no dia 30, propriamente, por vezes pode dar algum problema, por congestionamento dos sistemas da Justiça Eleitoral, porque é o prazo nacional, né? Então, todos aqueles que puderem antecipar a sua entrega da prestação de contas, seria bom e nós agradecemos. Muito obrigada a todos. Encerramos, então, a nossa reunião técnica.